Siguiente charla, el siguiente orador es el señor Rafael Becerra de la Mónica Freire. Es científico en computación, actualmente se desempeña como gerente de arquitectura e inteligencia de negocios del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, Brasil, y nos va a hablar sobre una jornada de transformación del Hospital Sirio-Libanés en una institución impulsada por datos. Muy bienvenido, Rafael. Muito obrigado, Adriana. Gostaria de agradecer o convite do Hospital Italiano, que nos permitirá aí contar um pouco da nossa jornada e, se tudo der certo aqui, ajudar os colegas presentes nos desafios nos quais vocês estão enfrentando nesse momento. A área de arquitetura e inteligência de dados do Hospital Sírio-Libanês, ela tem como principal objetivo aplicar o uso de Advanced Analytics e nos permitir oferecer um melhor tratamento, um melhor atendimento clínico assistencial, melhorar a nossa operação hospitalar como um todo. E essa frase, obviamente, a gente não... Com o uso de dados como um todo, nós temos um pouco mais de 10 anos, e eu vou contar um pouco para vocês também dessa jornada, mas essa área de uso de Advanced Analytics, ela foi, quando a gente montou, ela foi guiada basicamente por essa frase. Então, a gente gostaria realmente, né, o nosso propósito era transformar a instituição em uma instituição orientada a dados. Né? Então, a gente queria que todas as pessoas, através do consumo dos dados que a gente passaria a tratar e a disponibilizar para todos os departamentos, utilizassem esses dados e os transformassem em melhorias operacionais aí nos seus próprios departamentos. Então, antes até de criação dessa área, no formato como ela existe, como é que a gente estava organizado? Naquele momento, a gente basicamente tínhamos desenvolvedores BIs que desenvolviam aplicações de Business Intelligence dentro da instituição. Então, tínhamos, nesses 10 anos que eu contei de experiência, 9 desses anos, basicamente, tínhamos 4 pessoas que criavam essas aplicações. E o que isso nos permitiu entregar, né, ao longo do tempo? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês de aplicações que construímos nesses 9 anos. Como o colega do hospital alemão apresentou há pouco, temos uma aplicação parecida também, né, que nos permite controlar, e além de outras coisas, gestão de leitos COVID, né, e unidades também não COVID, quantos leitos estão ocupados nesse momento, né, quantos estão livres, quantos leitos estão operacionais, os monitores que estão funcionando. Isso aqui nos permite nos dar uma ideia de como é que está a operação COVID, basicamente, dentro do nosso hospital, e também aqui essas informações são real-time. Esse foi um exemplo de uma aplicação clínico-assistencial. E temos muitas aplicações, né, de Business Intelligence que olham para a nossa parte financeira hospitalar. Então, um dos BIs, né, uma das aplicações mais utilizadas, mais consumidas, esse BI que a gente chama de BI de custos. Né? Eles nos permitem identificar como é que está o desdobramento de todos os nossos custos dentro da instituição. Então, aqui temos um acompanhamento, por exemplo, de receita bruta, a gente pode fazer por ano, por mês, trimestralmente, filtrar o tipo de receita que a gente quiser e comparar, né, toda essa receita hospitalar, desde a receita bruta até a receita líquida. Aqui é uma outra visão desse mesmo BI, né, que nos permite comparar a visão atual, os dados atuais com períodos anteriores. Né? Então, aqui temos um exemplo de 2020 sendo comparado com 2019, né? Comparando o volume daquela receita, percentual de crescimento ou não. Como eu disse, né, a gente consegue separar trimestres e executar qualquer tipo de comparação. Uma outra visão desse mesmo BI é a composição da receita, né? Tudo bem, temos o número bruto, né, que conseguimos visualizar na tela anterior, mas como é que essa receita é composta, né? Então, qual é o percentual que vem de receita que vem através de convênios, que vem através de pacientes particulares e até mesmo de pacientes que não pagaram, né? E enxergar, inclusive, a composição dessa receita ao longo do período, né? Então, essa parte de cima do gráfico, ela nos permite, mês a mês, identificar como é que essa composição flutuou ao longo do ano. Aqui temos, nesse mesmo BI de custo, uma outra visão
de composição também comparativa, né, do ano atual com o ano anterior. Então, aqui a gente consegue comparar daquela receita qual é o percentual de custo administrativo, custo de material de apoio, custo de despesa geral, despesa de pessoal e assim sucessivamente. E aqui é uma última visão que eu trouxe desse BI, é o rateio, né? Como é que a gente divide, né, todos esses custos de acordo com a unidade. A gente consegue custos, por exemplo, de energia elétrica, né, que a gente rateia entre diversas unidades. A gente consegue saber quanto é que uma unidade, por exemplo, está gastando de energia elétrica e quanto isso corresponde da receita em relação à receita que ela traz para a instituição. A gente consegue ir no detalhe mesmo, custo de ar-condicionado, por exemplo, né? A gente sabe que o ar-condicionado central ou esse tipo de despesa, às vezes é difícil a gente conseguir saber por unidade qual é o consumo efetivo, e esse BI nos permite ter essa visão completa. Tem um outro BI que também talvez esse seja o segundo mais consumido. É um BI que a gente chama de margem de contribuição, né? Que é basicamente considerando todos os produtos que eu ofereço na instituição, quanto é que me sobra de dinheiro depois que eu paguei todas as minhas despesas fixas e variáveis, né? E a gente consegue comparar. E nesse exemplo aqui nessa tela, eu trouxe uma visão do centro cirúrgico. Aqui eu tenho todas as principais cirurgias oferecidas no centro cirúrgico, né? Quanto é que eu tinha previsto de receita para aquelas cirurgias como um todo, né? Qual é a minha previsão naquele momento? Quanto é que eu no ano passado previ, né? E qual é a minha diferença entre essa previsão? Aqui nesse exemplo, por exemplo, temos um orçamento feito no ano anterior de 23 milhões e uma receita efetiva naquele momento, né, desse BI de aproximadamente 15 milhões. Então, nesse momento, eu estava 33% abaixo da meta que eu tinha estabelecido no ano passado, né? Uma outra visão também desse mesmo BI conseguir... Aqui a gente consegue ter uma visão mensal, acumulada e anual também das principais fontes de receita. Então, aqui trazemos nessa região uma visão mensal, né? Então, quanto de convênio, qual é a nossa expectativa naquele mês filtrado, qual era a expectativa de receita em relação aos convênios, qual era a minha previsão, né, antes disso realmente acontecer. Eu consigo comparar com esse mesmo período do ano passado, fazer comparações de todo esse valor acumulado no ano como um todo, né? Então, quanto eu tinha acumulado em junho de 2020, qual era o valor correspondente ao mesmo período acumulado do ano passado, né? Ou seja, até junho de 2019, e qual é o meu valor anual previsto, né? Naquele momento, para esse ano, no caso, o ano de 2020. Então, esse tipo de informações dá muito subsídio para a nossa área financeira e de controle de custos no hospital. E aqui a gente traz um outro exemplo também, que acho que a maioria de nós devemos ter, que é um BI que dá visão momentânea de ocupação de vagas, né? Naquele momento também aqui a gente tem essa ocupação real time. Permitimos também ter um desdobramento, né, dessa visão. Então, aqui temos as principais unidades do hospital, né? UTI cardiológica, unidade coronariana, por exemplo. Ela mostra basicamente quantos leitos operacionais temos, quantos pacientes internados temos, pacientes que estão aguardando transferência, ou leitos reservados e leitos disponíveis. E podemos também abrir ou aprofundar um pouco mais essa visão. Aqui a gente trouxe um exemplo do centro cirúrgico, se eu não me engano, acho que é do centro cirúrgico. Então, quantas pessoas estão no nosso pronto atendimento, por exemplo, aguardando internação, quantas cirurgias estão acontecendo nesse momento, quantas altas eu vou ter nas próximas horas, qual é a situação atual de ocupação e como é que essa situação aconteceu, qual é na linha do tempo, né? Como é que se deu essa ocupação nos dias anteriores, né, a esse. E inclusive previsão dos próximos dias baseado no volume que temos naquele momento. Então, temos aqui essa visão de 24 de junho, temos inclusive a visão para os próximos dias. Então, basicamente o que com aquela organização que tínhamos nos permitiu construir diversas ferramentas de business intelligence,
a gente entendia que a gente precisava ir um pouco adiante, né, e aplicar efetivamente, como eu disse, Advanced Analytics, e a gente precisou alterar um pouco a nossa organização. Então, criamos 3 squads com capacidade de uso mesmo de analytics avançados. Um squad, que é esse squad de dados clínicos, ele tem a missão de usar os dados do hospital para melhorar a assistência, melhorar o nosso... tem o foco no paciente, né? A gente aqui tem como objetivo melhorar o serviço clínico assistencial. Esse time de dados gerenciais, ele tem um foco na operação, então, como é que a gente usa os dados do hospital para melhorar a nossa operação? E esse último time é um time de saúde corporativa, ele tem... voltei aqui. Ele tem como objetivo, nós temos um produto que é um B2B, né, um business to business, consumido por algumas empresas, onde a gente é corresponsável pela gestão de saúde dos funcionários dessas empresas. E esse time aqui, ele tem uma visão misturada, um pouco clínico, um pouco assistencial. Então, o objetivo dele é usar dados para subsidiar ou sustentar esse produto. Então, reparem que cada time tem configurações diferentes também. Então, saímos de um time orientado a dados de praticamente 4 pessoas para um time de arquitetura e inteligência, onde temos aqui aproximadamente 30 pessoas, né? Como eu disse, cada time com a sua configuração. Basicamente, temos aqui PO e Scrum Master, que vale para todos os times. Alguns têm 2 cientistas de dados, por exemplo, e 2 engenheiros de dados. Outros, por característica do próprio time mesmo, têm essas mesmas posições, mas em menos ou maior quantidade. E qual é o tipo de entrega que conseguimos concluir ou estabelecer com essa nova formatação? Aqui a gente tem uma aplicação construída em Qlik também, aqui em QlikSense, que é a plataforma que a gente utiliza para BI, que nos permite identificar o volume de glosas médicas, né? Eu não sei se o glosa é o mesmo, se a gente chama de glosa ou se usamos o mesmo termo em espanhol para o desacordo que a gente tem entre aquilo que foi utilizado com o paciente e aquilo que a operadora de saúde autorizou você usar para um paciente naquela mesma situação. Então, imagina, eu chego no meu pronto atendimento e tenho um corte na minha perna. Eu tenho acordado com as operadoras de saúde que eu vou usar a linha XPTO, a luva X para fazer aquela sutura, e as operadoras me pagam por isso. Se eu usar qualquer outro material médico diferente daquilo que eu tenho acordado, essa conta ela não é paga pela operadora, e isso a gente chama de glosa. Então, repare que a gente tem um volume considerável de glosa por conta da característica do hospital. Somos um hospital de alta complexidade, e temos um time que atua recursando essas glosas, né? Ou seja, contestando aquilo que a operadora nos retorna dizendo que não vai pagar. E esse time, ele não tinha muito subsídio para saber, dada a capacidade, né, o material humano disponível naquele momento para contestar, ou quais eram os processos que deveriam ser contestados em primeiro lugar. E a gente conseguiu criar um radar de previsão, onde aqui temos, mediante todos os retornos que temos das operadoras de saúde, quais são as operações ou quais são os atendimentos que têm maior representatividade monetariamente falando, né, que tem maior impacto, e quais são as que têm maior frequência. Então, reparem que esse time que atua recursando, eles devem focar aqui nesse quadrante superior esquerdo para conseguir recursar aquela quantidade de glosas que tem mais impacto para o hospital naquele momento. E aqui conseguimos estabelecer diversos filtros, seja por convênio, seja por mês, ano. E uma outra característica também dessa aplicação é permitir o export dessa base analítica para que as áreas da instituição consigam fazer o trabalho que elas desejarem, seja cruzar essa base com outras fontes de dados, por exemplo, ou usar até outras ferramentas de Business Analytics para conseguir fazer outras análises que ainda não estão disponíveis na própria plataforma nesse momento. E uma última feature que eu compartilho com vocês é o forecast de glosa, né? Então, aqui a gente consegue, baseado na característica ou no cenário daquele momento, a gente consegue fazer a previsão em relação ao volume que teremos de glosa por plano de saúde nos próximos meses.
Então, aqui cada linha representa uma das operadoras de saúde que temos aqui no nosso país. Um outro produto que conseguimos fazer, e aí vou falando um pouco mais do squad de saúde populacional que eu comentei, que é o produto de B2B que temos, que oferecemos como instituição. Aqui a gente está falando de um produto de atenção primária, então onde temos, por exemplo, o Santander, né, o Banco Santander é um dos nossos clientes. Então, os funcionários do Santander têm um acompanhamento feito através de um médico do Sírio-Libanês. Então, a gente precisava segmentar essa população de forma que ela ficasse muito homogênea, né? Os médicos tivessem populações com as mesmas características e um médico, por exemplo, ele não herdasse e ficasse responsável por todos os pacientes de alta criticidade. Então, tínhamos o desafio. Começamos implantando o modelo Carril, que acho que deve ser conhecido por todos aqui, né? Que usa basicamente sexo e idade para entender qual é a possibilidade de utilização de serviços de saúde de um indivíduo. E entendemos ao longo do tempo, olhando as bases de dados, que poderíamos usar todas essas variáveis, né? E não somente idade e sexo. E aqui entendemos, né, que podemos usar idade, o próprio IMC, altura, peso, colesterol, glicose e pressão, por exemplo, para segregar essa população em 10 clusters. Então, entendemos que, independente da população que a gente tenha, esses 10 clusters são os clusters de população mais representativos e conseguimos associar o subset dessas pessoas aos médicos de forma que eles consigam ter a mesma carga de trabalho. E como eu disse, né, um médico ele acaba não sendo responsável por todos os diabéticos e hipertensos de uma população e ele acabe tendo que trabalhar mais do que um outro médico, por exemplo. Como exemplo do time de dados clínicos, a gente conseguiu construir um algoritmo de previsão de internação, né? O famoso LOS, né? Length of Stay. Então, quando um paciente ele é admitido na nossa unidade de internação, a gente consegue olhar o quadro clínico do paciente naquele momento e entender quanto tempo ele vai ocupar aquele quarto baseado na condição dele atual. Então, conseguimos, esse dado está disponível em um quadro e um dashboard que é acompanhado pelos hospitalistas daquele andar. Então, nessa condição, por exemplo, o mínimo, a quantidade mínima de internação de uma pessoa é 3 dias e meio, e a máxima é de 7 dias e meio. Então, prevemos que aquela pessoa internada naquele quarto naquele momento, tem uma expectativa de ficar 4 dias e meio, ou seja, está dentro da média para aquela condição. Caso a gente identifique uma anomalia, ou seja, esse paciente, naquele momento a gente enxerga que ele vai ultrapassar os 7 dias e meio, e nesse caso aqui a nossa previsão era de 12 dias e meio, a gente gera um alerta para a nossa governança clínica dizendo que existe uma anomalia. Então, dado aquela condição, aquele paciente ele vai estourar a quantidade de dias que a gente deve considerar para aquela condição que ele apresenta. Então, alguém tem que atuar para que aquele paciente seja posto ou seja recolocado na normalidade. O que a gente construiu também usando esse mesmo time? Hoje a gente tem aqui eu trago para vocês um desenho do nosso Data Lake, né? Basicamente representado por esses itens aqui onde eu estou marcando o mouse nesse momento. Então, basicamente todos os dados, ou grande parte dos dados que temos em nossos sistemas transacionais, eles são empurrados para o Data Lake. Então, aqui a gente utiliza uma ferramenta da Apache, que é o Apache Airflow. A gente recupera esses dados, empurra os dados. Aqui o dado ele cai num primeiro momento num balde que a gente chama de landing zone. Então, nesse momento, o dado ele está exatamente igual, com as mesmas características que ele possui no sistema transacional. Inclusive, ele não está anonimizado, né? Que nesse momento aqui a gente consegue identificar de que paciente que é, ou de que departamento que é, ou a que tipo de condição se refere aquela informação. A gente usa uma ferramenta da própria Amazon. Um ponto que eu esqueci de comentar, mas acho que ficou claro, que o nosso Data Lake ele é 100% cloud e está hospedado na Amazon, né, na AWS. A gente utiliza uma ferramenta da Amazon para fazer o processo de anonimização desse dado.
né? É o EMR, né? O Elastic Map Reduce. Então, basicamente, o que esse serviço faz? Ele busca o dado que está pousado, que está armazenado de forma aberta. Ele tem um algoritmo que encripta aquele dado, que identifica a pessoa. Ele transforma aquele dado num hash e ele entrega esse dado para os próximos buckets ou para os próximos baldes, e o dado já está no seu estado final, que pode ser consumido por qualquer pessoa da instituição, porque ele já está protegido, né? Ele não permite identificar o paciente ao qual aquele dado se refere. E basicamente a gente decidiu organizar o nosso data lake em 3 estágios. Né? O primeiro nível é o nível que a gente chama de raw, né? Onde está o dado cru entre aspas, né? Porque ele está anonimizado, ele não está exatamente cru, é uma representação original do dado, porém anonimizada. Um outro bucket que aqui a gente tem, que é o próximo nível de qualidade do dado, é o bucket que a gente chama de stage, ou seja, aqui a gente já enriqueceu o dado, né, com outras fontes de dados, ou já executou algoritmos de junção ou agregação, permitindo que o dado esteja num formato mais fácil de ser consumido pelas áreas da instituição, pelas áreas finais da instituição. E o último nível é o nível de analytics. Aqui a gente tem o dado com a máxima qualidade, inclusive resultante de modelos de modelos preditivos, por exemplo. Temos por exemplo, um score de no-show, né? Aqui temos um centro de diagnóstico. O paciente pode agendar um horário para fazer um exame no centro de diagnóstico, e para otimizar a minha operação, eu dou um score para ele em relação a qual é a chance desse paciente vir realmente fazer esse exame ou não. E esse dado, com esse valor resultante desse modelo, a gente armazena nesse bucket de analytics. E aqui eu trouxe um exemplo também, temos um Command Center, né, uma ferramenta que pauta, super nova, estamos começando uma operação, mas que pauta toda a nossa operação. E como é que e aqui eu trouxe um exemplo dizendo como é que essa aplicação consome os nossos dados. Né? Então, em vez dela consumir o dado diretamente do Data Lake, aqui temos uma outra versão, ou uma outra máquina do próprio Apache Airflow, que busca os dados que essa operação precisa, e entrega para uma fila, que é uma ferramenta de fila, de message queue mesmo, de fila MQ, e essa informação ela acaba chegando nos bancos que a própria aplicação consome, dependendo da característica do dado, né? Então, se temos um documento, ele entra num banco não relacional. Se temos um dado estruturado, ele entra num banco relacional. Se o dado ele tem alguma outra característica, como um grafo, por exemplo, ele entra num graph database. E faz parte do nosso data lake, como a última parte aqui, temos o nosso data warehouse. Então, usamos uma outra solução da AWS, que é o Redshift. Então, todos os dados estruturados. Aqui no data lake temos dados estruturados e não estruturados, e a visão final, ou com mais qualidade desses dados estruturados, a gente cria cubos no Redshift. E aí o nosso colaborador, o nosso funcionário, ele pode usar as ferramentas que ele mais dominar e buscar esses dados do próprio Redshift, ou do próprio Data Lake, né, se a gente estiver falando de dados não estruturados, usando a interface, né, de seleção desses dados, que no nosso caso é o Athena. E temos também um vínculo entre o Active Directory, né, que é o nosso gestor de identidade do hospital, onde os grupos nos quais esse usuário ele está vinculado dão ou não acesso aos dados no Data Lake. Então, temos uma integração do próprio Control Tower com AD, temos as políticas de gestão de identidade que a gente criou dentro da AWS. Então, de acordo com o grupo, esse usuário consegue acessar ou não um dado sensível. Aqui temos o exemplo da nossa plataforma, da nossa arquitetura, perdão, de Self-Service BI. Então, isso aqui está em construção nesse momento, né? Estamos criando. A nossa arquitetura Click, ela tinha um node apenas, né? Então, a gente resolveu adicionar, então, inclusive, alta disponibilidade e também um node de developer para que os funcionários que quiserem utilizar e consumir ou desenvolver as suas aplicações, eles não punam, digamos assim, o ambiente produtivo, eles consigam acessar uma máquina completamente separada. Isso, nas próximas 2 semanas, deve estar liberado para os funcionários da instituição.
E um ponto que a gente aprendeu, né, depois de um tempo trabalhando daquela forma, era que a gente precisava criar uma área de governança de dados. Então, reparem, quando eu falei de arquitetura, naquele primeiro desenho a gente não tinha nenhuma pessoa com chapéu de engenharia de dados para fazer a governança. A gente entendeu que precisávamos, após as primeiras entregas acontecerem, e movemos alguns engenheiros de dados dos times de dados, criando uma área de arquitetura de dados que responde hoje para a área de arquitetura. E essa área, esses 3 engenheiros de dados são os responsáveis por fazer a governança dos dados. Um outro ponto que a gente aprendeu é que não bastava ter um data lake, não bastávamos ter uma centena de aplicações de business intelligence, ou mais até, a gente precisava, lembrando daquela primeira frase, né, o nosso objetivo era transformar a instituição em uma instituição data-driven. Para que isso acontecesse, as pessoas precisam aprender a consumir esses dados. Então, criamos um curso também de Data Analytics. Entendíamos que precisávamos desenvolver basicamente 2 trilhas, né? Uma trilha de Data Science e uma trilha de Business Intelligence, mas que existia um core comum a essas 2 trilhas, que é o nosso módulo de Data Analytics Foundation. Então, criamos um curso que eu compartilho com vocês os módulos desse curso. Aqui a gente fala desde lógica, estatística, modelo, até ensinamos o nosso funcionário a consumir o dado do Data Lake, né? Então, os dados estão presentes, mas não necessariamente as pessoas sabem como é que elas devem buscar aqueles dados. Então, ensinamos. E temos uma última disciplina de Data Visualization, né? Que é basicamente a gente introduz as pessoas em relação às técnicas de BI. Fazemos um workshop executivo e o último módulo é um trabalho de conclusão de curso, né, onde essas pessoas, baseado no conhecimento que elas adquiriram ao longo desses módulos, elas devem resolver um desafio de negócio que foi proposto pelos nossos executivos aqui nesse workshop. Então, ainda estamos, não concluímos nenhuma turma ainda estamos formando a primeira turma, mas já temos 20 pessoas que estão passando por esse processo de treinamento aqui dentro do hospital. E essas pessoas, a partir do momento da conclusão, elas recebem um badge. A gente criou um sistema de micro-badging. Elas recebem um badge de Data Analytics Foundation. E encerrando aqui, eu queria compartilhar com vocês alguns dos indicadores, né, do hospital. Então, hoje temos 204 aplicações de BI existentes. Tivemos desde 2016 mais de 362 mil acessos às nossas aplicações, aqui falando só de BI mesmo. Hoje temos 185 áreas que utilizam as nossas aplicações, temos aproximadamente 380 GB de informação, e falando do Data Lake, hoje nós utilizamos o RP da Philips, né? Provavelmente alguém aqui deve utilizar, que é o Philips Tazi. Temos 100% dos dados do Tazi no nosso Data Lake, que representados por mais de 4.600 tabelas. Temos aproximadamente 220 GB de informação no nosso Data Lake. E aí, trazendo alguns dados do Vigia, que é aquela primeira aplicação que eu comentei e que tem um foco em glosa. Tem mais de 3 milhões e 700 mil linhas de informações relacionadas ou referentes à glosa médica e quase 6 milhões de informações, de linhas de informações relacionadas à inadimplência. Esses eram os números que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que temos mais um tempinho para perguntas, né, Adriana? Bueno, muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Habilitamos el chat si alguien quiere hacer alguna pregunta a Rafael. Peço desculpas pelo meu português, não sei se foi possível, se todos puderam aprender. Capaz que es por eso y nadie se atreve, nadie se anima. Mas eu estou com a minha mulher do meu lado que fala um belo espanhol, qualquer coisa ela me ajuda. Es verdad, es verdad. No, pero muy bien, igual se entendió tu charla. Bueno, Rafael, no tenemos preguntas, así que te agradezco mucho tu participación. Igual quedas en línea por si alguien quiere hacer alguna pregunta, te la hago en privado.